Os CEJUSCs, Centro Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, vinculado ao TRT da 15ª Região, diante do atual momento que estamos vivendo, tem tomado medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, adotadas no país com a realização de pautas de audiências virtuais por meio de ferramentas que permitam a interação entre todos os envolvidos. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o coordenador. Vamos conversar com o coordenador do CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, juiz do trabalho Paulo Eduardo Belotti. Doutor Belotti, obrigado por atender o rmsnews.com.br de Olho no Poder. Meus cumprimentos, Oliveira, meus cumprimentos a você, aos internautas. É uma grande honra para o Tribunal Regional da 15ª Região estar aqui no seu programa. E também uma satisfação muito grande em falar com todos os sorocabanos e toda a região metropolitana de Sorocaba. Doutor Belotti, a satisfação é nossa sempre tê-lo conosco aqui e obrigado pela confiança. O que pode se falar sobre esse novo momento em que, em função da pandemia, adaptações rápidas tiveram que acontecer e a Justiça do Trabalho não fica atrás, toma decisões justamente importantíssimas neste momento, doutor Belotti? Oliveira, nós tivemos a grata satisfação de sermos uma das primeiras unidades do ramo do Poder Judiciário a realizar audiência virtual. E digo que Sorocaba recebeu a primeira audiência virtual no CEJUSC da 15ª Região, aqui em Sorocaba, no dia 2 de abril de 2020, em face, lógico, da restrição às audiências presenciais. As pessoas não podiam mais se reunir, o isolamento social foi determinado e respeitado pela Justiça do Trabalho, mas buscamos uma solução rápida e também adequada para que tanto o empregador como o trabalhador pudessem ter resolvido seus problemas, né? O trabalhador, de uma certa forma, necessitando de proventos, necessitando a solução daquele processo, e o empregador, que muitas vezes já havia depositado parte ou a totalidade do dinheiro de eventual condenação na Justiça do Trabalho, o dinheiro já estava no processo. Então, fizemos uma seleção desses processos, juntamente com algumas indicações dos próprios advogados das partes, e começamos de forma bastante exitosa com as audiências pela videoconferência, né? E estamos bastante felizes com os resultados. Praticamente 70% dos processos pautados nas audiências virtuais conseguem resultar em acordos. Doutor Belotti, em termos de valor monetário desses acordos, já é possível, o Tribunal, o CEJUSC já tem esse levantamento para a gente poder fazer uma avaliação de forma global, naquela linguagem mais próxima do cidadão, que avaliar o valor do resultado de um trabalho através da questão monetária? Então, Oliveira, com certeza, é muito importante essa pergunta, e importante também estarmos gravando esse programa nesta oportunidade, uma vez que começamos dia 2 de abril, finalizamos as estatísticas agora no último dia 30 de abril. Mais de R$1.200.000 foram celebrados em acordos nesse curtíssimo espaço de tempo, nesse curtíssimo período. Fizemos cerca de 80 audiências, então você pode notar que o resultado foi bastante expressivo, né? O que posso, 2 ou 3 exemplos aqui para você ter uma ideia. Na semana passada fizemos audiência com os advogados em Sorocaba e a trabalhadora já residindo em Pernambuco. Então ela participou da audiência pelo celular, coisa que, se fosse necessária a presença dela,
ela provavelmente não acompanharia o resultado do seu processo. Que Também interessante, fizemos né, doutor? De audiência. qualquer lugar, de qualquer de um aparelho celular, consegue-se um processo de negociação, fechamento de uma causa, né? E o interessante é que o próprio participante do processo, o dono que a gente fala do processo, né, participa ativamente da solução, das decisões, porque a negociação envolve, às vezes, a redução de uma parte de juro, uma parte de uma eventual correção monetária, né, do processo, e por conta disso é importante que o advogado conte com a presença de seu cliente para que o cliente autorize um eventual até parcelamento do débito, né? E isso foi muito interessante na audiência, conversando com a trabalhadora, e ela também nos relatou que estava em Pernambuco fazendo isolamento social dentro da residência dela, quer dizer, sem qualquer risco para qualquer um dos participantes, né? Doutor Belotti, uma tendência, isso a partir de agora, esse método de atuação da Justiça do Trabalho, e não só, abrindo um pouco mais o leque, né, sobre a área de atuação em outras áreas também, até como os senhores, né, que são aí especialistas ou trabalham com essa área, é uma tendência de abertura do chamado home office também, dentro desse conceito, porque nós podemos falar que o juiz estava atuando em home office, os advogados também, ou também esse trabalho à distância. Sem dúvida, Oliveira. Acreditamos que em situações assim de crise, né, como uma guerra, pandemia, revoluções, há uma grande aceleração, né, vamos dizer assim, de recursos e de mesmo soluções, né, para que essas questões, esses períodos sejam enfrentados com criatividade e principalmente com eficácia, né? Que isso seja alguma coisa importante que resolva efetivamente a questão enfrentada. Então, estamos diante do isolamento social e enfrentamos dessa forma. O que a gente vem percebendo, Oliveira, é que para os advogados é muito bom, porque evita o deslocamento até o fórum, evita eventual trânsito, atraso para chegar à audiência, para encontrar uma vaga para estacionamento. Para as partes é muito melhor, porque às vezes o trabalhador já está em um novo emprego, então ele se sente constrangido em pedir autorização para participar de uma audiência, né, no novo emprego, e ele pede uns 15 minutos de intervalo para o patrão e consegue participar da audiência. E para os juízes também é importante, para todo o serviço público, porque isso agiliza sobremaneira o trabalho, né, Oliveira? Porque Correto. cada um da sua própria localidade pode participar e resolver a questão. Doutor Belotti, na atualidade, ainda dentro desse processo, as partes que desejam participar desta modalidade de solução de conflitos trabalhistas, é possível ainda? Como devem proceder os advogados e as partes? Basta, Oliveira, que seja enviado um e-mail para o endereço do Sejusc de Sorocaba, sejusc.sorocaba@trt15.jus.br. Enviando um e-mail apontando que tem interesse numa audiência de mediação no Sejusc de Sorocaba, encaminhamos essa solicitação ao respectivo juiz da causa, primeira, segunda, terceira ou quarta vara de Sorocaba, e esse juiz nos autoriza, enviando o processo até ao site do Sejusc. E o Sejusc aí agenda a audiência, realiza essa audiência e, como disse, com bastante êxito nessas hipóteses em que a parte mesmo solicita. Já temos um interessado na conciliação, né, Oliveira? Não tem nem dúvida. Em média, quanto tempo leva a partir nesse período, doutor? Olha, Oliveira, nós temos a experiência aqui de 15 a 30 dias para agendarmos e a audiência ser realizada.
precisamos de um tempo para que os advogados sejam intimados e possam agendar a audiência sem prejuízo para os demais compromissos, né? Doutor Belotti, há alguma outra colocação que o senhor julga importante ser colocada neste momento? Só acrescentando naquela pergunta anterior que você me fez, e eu não respondi adequadamente em relação aos outros ramos do Poder Judiciário, temos normativos do Supremo Tribunal Federal já autorizando o home office diante dessa nova realidade, normativos do próprio CNJ, que regulamenta todo, né, o trabalho do Poder Judiciário, regulamentos do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que regulamenta os procedimentos na Justiça do Trabalho, e temos ciência também que os tribunais de justiça também estão normatizando a questão. Então, é uma tendência de todo o Poder Judiciário. Doutor Paulo Eduardo Belotti, coordenador do Sejusc, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, juiz do trabalho, doutor Belotti. Foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no rmsnews.com.br, de olho no poder. Estamos sempre à disposição da Justiça e sucesso aí, doutor. Agradeço, Oliveira, esse espaço, agradeço o convite. É uma honra ser lembrado para passar algumas informações na medida do possível. E é um grande prazer, né, uma alegria muito grande estar aqui representando a Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e representando aqui em Sorocaba e na região metropolitana de Sorocaba. Nós que agradecemos, conversamos com o coordenador do Sejusc, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, juiz do trabalho, doutor Paulo Eduardo Belotti, falando sobre o Sejusc, Centro Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, diante do atual momento que estamos vivendo, que tem tomado medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, adotando no país com medidas como a realização de pautas de audiências virtuais.